Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. Eu estou parecendo um robô paralisado. Bom dia, Glória a irmãos. Deus, Começando o dia, aleluia. né? Louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Obrigado, Pai, por mais esse dia lindo, maravilhoso, cheio de flor, que eu fui lá fora olhar minhas flores, tão coisa mais linda. Tudo tão bonito. Oh, tô com um pezinho de amora, irmãos, no vaso. Carregadinho de amora. As minhas flores tão lindas. Tem que ver que bonito que tá. Mesmo com esse calorão, elas tão lindas. E igual nós, né? Todos lindos, maravilhosos na presença desse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém, irmão. Glória. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Eu estava meditando hoje a palavra, eu estava pensando já, Celeste, tem uma palavra? Falei, tem uma palavra que a gente vê muitas vezes pessoas fica achando que não é nada na vida, que é um zero à esquerda, inútil. Vou pegar Tem aquele sentimento aqui. de rejeição, sentimento que é inferior, que a gente chama de sentimento de inferioridade, que não é capaz. E temos uma palavra para isso, né? Uma palavra que... Ontem eu escrevi assim, ó, tem meus papelzinhos, eu vou escrevendo e vou pôr no papel, tem papel na casa inteira. E a irmãos. gente não escolhe a palavra, a gente pega a palavra. Não, olha que lindo, ontem eu escrevi assim, ó, o Senhor nos escolheu e o que Ele já preparou para a tua história vai acontecer. O que Deus quer para a tua vida, Ele sabe, Ele já separou, Ele já escolheu, Ele já está pronto para você. Então, confia no Senhor. Lá em Provérbios está escrito assim, que Deus é Ele que exalta um e condena o outro. É Ele que faz, não é o ser humano nem nada. Nós vamos falar alguma coisa hoje sobre valor humano, nós somos salvos. Vamos ler Romanos 8 em vários versículos. O meu tá todo riscadinho aqui, ó. O Romanos 8, o meu também é todo rabiscado. Ó, 18, 8, 18, fala assim, ó. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, irmãos. Então a palavra vai falar que a gente vai... Paz, Ana, Oi, dona bom Ana, dia. Pai do Senhor. E a palavra vai falar que você vai reinar juntamente com o Senhor. A palavra vai falar, né? Vai reinar. Então, a aflição daqui não quer dizer nada. Porque não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha, irmãos, que maravilhoso. Esse Abba, Pai, na tradução, é papai, papaizinho querido. Ele é o nosso pai. Não é assim, ó, o pai, meu mãe, não. É papai. Papaizinho querido, amado pai. Amado pai, aquele, sabe? Você já viu que quando o filho chama o pai de papai, é diferente, né? É tão bonito. E eu fico vendo meu neto, Hugo, ele chama o pai dele de papai. O vovô. Vovô, vovó. Ele não fala vovó, pai. É papai, mamãe, vovô e vovó. Vovô, você está muito esperto. Eu acho tão bonitinho isso. Eu acho tão Irmãos, carinhoso. presta atenção numa coisa. Na criação ficou a vaidade, não por a sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, se não é criatura, nós não somos bichos, criaturas, nós somos filhos, chamados filhos.
de Deus. Olha, gente, olha tudo que ela está falando, olha aqui. Sabemos que toda a criação Filhos de Deus, escrevi aqui mesmo. geme, toda a criação geme e está juntamente com as dores de parto até agora, toda a criação, porque está debaixo de um jugo, né? Está debaixo de uma opressão. Mas Deus, Jesus, nos libertou dessa opressão. Está falando assim, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, esperança, qual que é até segunda-feira, eu falei com uma irmã que era lá de São Paulo, qual que é nosso alvo, a nossa esperança? É a salvação. Luiz Alberto, a paz, irmão. O alvo é a salvação. Doroteia, paz, prima, beijo, saudade. Bom dia, Pai do Senhor. Então, nosso alvo é a salvação. Nos tornarmos filhos de Deus, né? Aí eu estava falando no início da live de pessoas que têm complexo de inferioridade, que acham que é menos, inferior, que não presta para nada, que está jogado no mundo, que está sozinho. Existem esses complexos. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Todas as pessoas têm o poder de dar a volta por cima. Eu ia falar outra coisa. Karina Mello. Karina, bom dia, Karina, bom dia, irmã. paz. Deus abençoe. Vou contar uma história antes de a gente comer. O homem tinha um cavalo, esse cavalo ficou doente. Acho que essa história eu não sei. Depois de muita servidão, irmão, muita servidão, o cavalo trabalhou muito, ficou doente. Ao invés de levar no veterinário, vou enterrar esse bicho vivo. Jogou ele num poço e começou a jogar terra em cima, capar. E esse cavalo olhava para cima, acho que ele pensava, nossa, depois de tanta coisa que eu fiz, trabalhando, vou um final desse... E ele foi pisando aquela terra com as quatro patas. O homem jogava, ele pisava, o homem jogava, ele pisava. Ele foi socando essa terra com os cascos. E o homem foi enchendo de terra, jogando, sem olhar para baixo. Resultado, depois de muitas horas o homem jogando terra, o cavalo saiu sozinho desse buraco. Foi pisoteando a terra, o buraco foi enchendo, foi socando, e ele saiu. Então, bom dia, Micaela. Bom dia, Micaela. É dessa forma que às vezes muitas pessoas nos enterram vivos. Tentam, né? Tenta te enterrar vivo, tenta te soterrar, aí tem todo tipo de coisa, humilhação, difamação, fala que você não presta para nada, que você é um inútil, vagabundo, malandro. E você tem que sair e dar a volta por cima, porque Deus nos criou para ser chamados filhos. E olha só, e também porque você não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor. Presta atenção, é a palavra do Senhor. Mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Papai, Paizinho, nós temos um Pai que cuida de nós, que está sempre, né, do nosso lado, nos auxiliando. A vida toda. O tempo todo. Ele não pisca, ele não pestaneja. Irmãos, já pensou? Um Deus que não pisca. Antigamente, os olhos dele estavam meu netinho que fala isso. Vovô, você sabia que o golfinho não pisca? Porque ele não conhece Deus, né? Senão ele dormia... Não, ele não falou isso não. Ele falou que o golfinho dorme com o olho aberto e um fechado. Isso. Porque ele falou para mim que o golfinho dorme com o olho aberto e um fechado porque ele não conhece Deus. Porque se ele conhecesse Deus, ele fecharia os dois olhinhos e dormia bem sossegado.
Porque quem tem Deus, tem Criança. quem zela pelo sono, quem cuida. Olha, irmãos, que lindo. Um menininho de 5 anos falou isso para mim. Irmãos, olha só uma coisa. Não é lindo? Eu já falei várias vezes sobre a carta de euforia, Micaela Gobo, Pai do Senhor. Irmãos, presta atenção, uma coisa que eu vou falar para vocês. História do Brasil. No dia 13 de maio de 1888, algumas pessoas, os escravos do Brasil, fez uma lei, a internet deu um... Aqui a internet vai e vem, gente. Tá que nem árvore de Natal aqui. Um Jesus Cristo fez a mesma coisa. Ele libertou toda a humanidade da escravidão, nos comprando por um preço de sangue na cruz. Comprou. No versículo 30 de Romanos está escrito assim, ó. Aos que predestinou, a esses também chamou. Predestinou. Deixa eu ver o que a irmã escreveu. Depois eu leio. Ela fala dos meninos da clínica, a gente vai ler. Depois eu leio. Aí, irmãos, ó, predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses justificou. Ou seja, nós todos. Né? Mesmo antes de nos conhecer, mesmo antes de eu ter nascido, eu já sou justificado pelo sangue de Jesus. E os que ele justificou, a esses também ele glorificou. Aí cabe agora a nós. Aceitação, né? Aceitar. Ai, Deus, eu não sei o que eu não sou digno. Você é? Jesus já fez. Está feito. O Senhor me escolheu. Aí, irmão, tem gente que não aceita. Eu tenho... assim, até uma tristeza no meu coração, que às vezes eu vou falar com as pessoas, até próprio irmão meu vai falar assim, ó, ixi, vocês acreditam nessa bobeira de Bíblia, né? Problema dele, né? Mas eles falam e jogam isso na cara da gente. E a gente só tem que orar por eles, né? Orar. Continuar orando. A Mas gente não tem que discutir, irmão. porque quando a pessoa rejeita, a palavra vai falar que assim, ó, O Elcio rejeitou por mais de 35 anos. Eu me envergonharei, aqueles que se envergonhar de mim e de minhas palavras, no último dia eu também me envergonharei deles. Emerson, a paz, Emerson. Essa é a palavra. Aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, eu vou me envergonhar deles. E quando chegar naquele dia, que todo mundo vai chegar, ou de uma forma ou de outra, vai chegar. Se Jesus voltar, antes da gente morrer, vai ser aquele alvoroço, né? Sobe um, fica dois, sobe nenhum, não sei. Mas aos que morrermos antes, quando a gente vai morrer, também vai chegar aquele dia para os mortos, vai chegar para todos. Todo mundo vai ficar diante. Vai ser o grande julgamento da consciência. E aí, cara, negou a vida toda. O que você vai dizer para ele? Ou seja, eu não sei nem se a gente vai dizer com palavra ou se é a autoconsciência, né? O grande julgamento do trono branco. Quem que vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Nada. A angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? É uma pergunta que está fazendo aqui em Romanos 8:25. Quem? Como está escrito, por amor de Tito, somos entregues à morte todo dia e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte nem a vida, e nem os anjos, nem os principados, e nem as potestades, e nem o presente, e nem o porvir, nem a altura, e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, Olha que lindo. nada. E hoje, a palavra hoje, desde ontem o Senhor vem falando forte, né, no meu coração, escrevi no papelzinho. Você que entrou aqui hoje, é para você que entrou aqui hoje, né? Para mim, para você hoje. Porque foi, eu escrevi, o Elcio não sabia, ele pegou a palavra. Neste momento Que Deus falou ontem para mim, hoje Deus veio confirmar. O Senhor nos escolheu. E Ele já preparou a minha história e a tua história. E a história de bênção, história de amor. E o que Deus quer para a tua vida vai chegar, irmãos. Vai ser. Deus, Ele prepara e você vai receber. Você vai conseguir, você vai vencer. Você é filho. Está escrito aqui, ó. Filho de Deus, amado de Deus. E ele fala aqui, ó, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Fomos escolhidos de Deus, separados de Deus. Deixa eu ver se eu consigo escrever. É Deus quem nos justifica. Não, vai sair fora. Deixa, vai sair fora. Depois você lê. Vai sair fora. É Deus quem nos justifica. Depois eu consigo ler o que a Doroteia Quem escreveu. condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É maravilhoso, né? O Espírito Santo, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Nada. O Espírito Santo, antigamente, quando a gente vai ler o Antigo Testamento, o Espírito Santo não agia nas pessoas igual hoje, que nós temos o Espírito Santo conosco, que quando Jesus morreu, Ele nos deu o Espírito Santo. Eu vou e vou deixar por vós, o véu foi rasgado, vocês não precisam mais de sumo sacerdote para matar um cordeiro em expiação dos pecados de vocês, ou da sua tribo, da sua vila. Lembra? Não foi assim. A hora que Ele morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo, nós temos livre acesso a Deus, cada pessoa individualmente. Antigamente o Espírito de Deus vinha em algumas pessoas. Nos profetas. Alguns profetas, alguns reis. Falava, o Espírito tomou e as pessoas faziam alguma coisa. Deus falava com algumas pessoas. Hoje também. Ele habita em nós. A voz do Senhor, Ele chamava as pessoas. Hoje Ele fala também. No nosso coração. Habita em nós. Na palavra. Deus, Ele manda um recado para a humanidade. Todo dia, toda hora. Mas as pessoas, a maioria nega esse pecado chamado. Acho que é bobagem, acho que é coisa da cabeça. E vai vivendo. E quando chegar naquele grande dia, diante da face do Senhor, muitas pessoas não vão ter nada para falar. Olha que lindo. Pode falar, continua. Eu cortei o Elcio. Vamos supor que uma pessoa, ela é racista, não gosta de uma raça, de uma determinada. E a hora que ele chegar lá, Deus, você olha naquela pessoa, Deus é exatamente igual àquela pessoa. Então o exame da consciência dele já vai pesar. O grande julgamento da consciência. Todo mundo nasce com uma consciência. Eu já falei isso, todo mundo nasce. Até criança. Aí, ao longo do tempo, as pessoas deixam de ter consciência, ficam piores do que eles eram quando eram crianças. Mais endurecidos de coração. A Célia vai terminar... Mas uma coisa nós sabemos, irmãos, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não é maravilhoso?
É maravilhoso. Eu amo a Deus, você ama E a olha, Deus. depois de toda essa coisa linda que ele escreveu em Romanos 8, se você for no Romanos 9, Se o você for ler o apóstolo Romano, Paulo, você lê tudo. não, mas escuta só, o apóstolo Paulo ficou com o coração entristecido, mas muito entristecido pela incredulidade de Israel. Israel é o povo amado de Deus, que desde o começo Deus peleja, o próprio Deus peleja a favor dessa nação. O próprio Paulo fala, eu fico com o meu coração, eu tenho tanta tristeza, com grande tristeza, que eu fico com uma dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o oculto e as promessas, dos quais são pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual sobre todos Deus bendito eternamente. Ele falou, meu coração fica triste, porque você prega e as pessoas não estão nem aí. É muito triste. Mas nós vamos que vamos. Mas filho. Dá meu caderninho de oração. Somos filhos, chamados, a gente tem direito. Por e isso aí, que irmãos, nós chamamos vocês de irmãos. São nossos irmãos. Se somos filhos, somos irmãos uns e quem é dos filho outros. é herdeiro. Olha que lindo. Amém? Eu sempre falo para as meninas, assim, irmãs, a gente tem todo motivo de se alegrar, porque somos filhas do Rei, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha que bênção, irmãos, né? Que lindo, que maravilhoso. Hoje já não existe mais separação entre nós. E nós podemos falar com o nosso Pai a cada momento, a cada instante. Agora Ele está aqui, Ele está vendo o que nós estamos aqui fazendo. E Deus está derramando bênção sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a minha vida, sobre a minha família. Porque o que nós mais queremos é a presença dEle na nossa vida, né? Viver essa paz de Cristo, que o mundo não pode nos dar. Nada, nem dinheiro, nada nesse mundo pode encher o nosso coração de tanta bênção, de tanta paz, que é a paz de Cristo. Não temos como explicar essa paz que a gente consegue viver na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que seu dia seja um dia de paz, de amor, de alegria, de mansidão. Que Deus derrame sobre você e toda a tua família chuvas de bênção, irmãos. A gente fala de coração, que seja derramado chuvas de bênção. Né? E nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, colocar cada um na presença desse Deus Todo-Poderoso. Quero orar pela minha cunhada, pela Zilda, pelo Hermes, meu cunhado, pastor Maurinho, o braço dele tá doendo, vou orar para que Deus cure o braço dele, o nosso irmão Osimar, a nossa pastora Anice, o Elcio, né? Elaine Dias, libertação, a Clemência, o pé da nossa irmã Clemência, Pai, aquele calo ósseo, Senhor, nós entregamos na presença, entregamos o Luiz Alberto, Senhor, a família, toda a família do Luiz Alberto, o Omar, a Rafaela, Pai, precisa de uma porta de emprego para a Rafaela. Queremos entregar o Zé Roberto, o cunhado da Ana, né, Ana, juntinhas, orando aqui por ele. O Fábio, pedindo aposentadoria, Pai, do Fábio, da Eva, da Edna, do Cláudio, da Clemência, da Raquel, do Ronaldo, do Mauro. E oramos também pela cunhada da Eva, pedindo saúde para a cunhada da Eva, que Deus toque, cure. E o Lúcio, irmãos, precisa muito, muito, muito das nossas orações. A Maria José também. Nós vamos orar pelo Lúcio. Ele está com depressão e a gente sabe que depressão é muito triste, né? Para que Deus possa tocar,
curar e libertar cada um deles. Eu estava vendo, né, o padre Fábio de Mello em depressão muito forte, muito forte. Estava orando por ele, pedindo para que Deus possa alcançá-lo, encher o coração dele de alegria, trazer toda a força necessária que ele precisa para voltar à vida normal dele, né? Eu lembro quando o padre, como que ele chama? Marcelo teve depressão fortíssima, irmãos. É muito triste ver, né? Gente, tem coisa que tem que ser Tão tratada por um triste, médico, tem que tomar remédio. Eles estão tomando, mas a gente E ora, né, junto. Oração e tomar remédio. Entregando eles na Tem que presença. fazer um tratamento. Né? As pessoas tão queridas, tão amadas, e a gente entrega, consagra tudo na presença desse Deus Todo-Poderoso, que Deus possa os alcançar, curar e libertar. Né? Da mesma forma que o Padre Marcelo foi curado, que o Padre Antônio Fábio de Mello também possa ser curado. Nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura para eles, Pai. Toca, cura. Quantos irmãos tiver, Senhor, na depressão, síndrome do pânico, borderline, Senhor, quantos estão no vício da droga, do álcool, da prostituição, que eles sejam curados e libertos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós já louvamos, te agradecemos e te bendecemos. Oramos pelos Brunos, pelos Eduardos, Pai, entregando tudo na mão do Deus Todo-Poderoso. Quero entregar a Sofia, né? Uma sobrinha nossa que a gente tem muito carinho, para que Deus possa continuar cuidando dela e ela fique completamente curada em nome de Jesus também. Amém? É isso aí, irmãos e irmãs. Todos vocês tenham um bom dia. E não esqueça, você é escolhida de Deus, amada do Pai. Hoje à tarde eu vou fazer minha live, nós temos culto também, 18 horas eu vou fazer uma live, como sempre, já quase 4 anos e meio, nossa live toda segunda e sexta. Amém. Graças a Deus, ininterruptamente. Amém? Amém. Deus possa abençoar vocês, nosso dia, nosso trabalho, em nome de Jesus. Ana, fica com Deus. Luiz Alberto, Deus abençoe vocês. Todos que entraram Doroteia, na live. daqui a pouco eu vou ler. Doroteia. E tudo isso, esses comentários, a gente fala depois. Luiz Alberto, Karina. Ana, Karina. Quem que mais entrou aqui? Bastante pessoa, não consigo ler. Gente, não, o dedo não vai. Luiz Alberto, Doroteia. Não dá pra ver aí. Depois a gente Depois vê, eu vou tá? ler o comentário e a gente vai falar alguma coisa. Amém? Amém. Vamos levantar nossa mão. Que Deus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem... Amém. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? E agindo Deus? Quem impedirá? Quem impedirá? Quem? Ninguém, né, Luiz Alberto? Né, Ana? Que Deus abençoe vocês. Até a tarde, se Deus quiser, 18 horas. Amém. Fiquem